E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Voltando, mais um dia, mais uma terça-feira, mais uma aula de Photoshop aqui pra vocês. E cara, hoje eu vou ensinar pra vocês uma parada que vocês estão me pedindo tem muito tempo, desde que eu comecei a introduzir um pouco de iluminação nos meus vídeos, que é como usar essa ferramenta aqui, a ferramenta de curvas do Photoshop, para fazer iluminação. A ferramenta de curvas é uma ferramenta muito complexa, a gente ainda vai ter um vídeo destrinchando ela por completo mais pra frente, mas como eu falo sempre pra vocês, cada semana eu quero ensinar uma coisa nova pra vocês, eu quero que a gente vá crescendo aqui junto e progredindo passo a passo até vocês atingirem um nível legal. Então vocês já aprenderam a forma mais básica de iluminação, e agora eu vou ensinar pra vocês como fazer uma iluminação em curvas. A gente vai precisar de 4 camadas, vai ser bem tranquilo, e tenho certeza que vocês vão conseguir desenrolar isso aqui muito bem. Então aqui eu tenho 3 camadas para começar, eu preparei o meu background aqui, fiz um background simples. Usei a mesma técnica que eu já ensinei aqui para fazer background com texto, só não usei fotos do Haaland no fundo. Peguei essa foto aqui do Haaland, que é bem uma foto de Media Day, eu queria uma foto mais neutra. A gente já consegue ver de qual lado tá a sombra e de qual lado tá a luz, né, por aqui. E eu criei uma iluminação aqui em cima bem simples com brush branco. E pra gente ter essa luz aqui mais acentuada, isso vai ser útil lá pra frente. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, vamos deixar a nossa camada de curvas aqui e já vamos criar uma máscara de corte, um clipping mesh e prender ela ao Haaland. Assim, tudo que eu mexer aqui só vai afetar a foto do Haaland. É muito importante isso, tá? Não ignore esse passo. Uma coisa que vocês precisam entender é que essa linha aqui da curva, que começa sempre nessa diagonal de 45 graus, aqui pra baixo, ela vai mexer nos tons de preto e nos tons escuros da nossa arte, tá? Aqui embaixo ela mexe no tom de preto, nos tons de preto da nossa arte. Aqui em cima ela está mexendo nas partes claras da nossa arte, nos tons de branco da nossa arte. Quando a gente puxa os dois aqui para cima, a gente tem branco total. Quando a gente puxa os dois aqui para baixo, a gente tem um tom de preto total. Então, aqui em cima brilho, aqui em cima, aqui embaixo sombra. Perfeito? E aí, como vocês sabem somar 1 mais 1, vocês são inteligentes, vocês sabem que aqui no meio a gente tem os tons de cinza da nossa arte, tá? E aqui que a gente vai brincando nesse limiar, que a gente vai brincando. Aqui, quando eu puxo para baixo, eu estou escurecendo. Quando eu puxo para cima, eu estou clareando. Essa é a base da ferramenta de curvas, tá? Decore isso, tenho isso na cabeça de vocês para que vocês consigam executar os comandos da ferramenta de curvas sem ficar pensando muito, tá? Vocês têm que ser capazes de vir aqui, clicar aqui e já ter isso que eu falei, isso que eu ensinei para vocês na cabeça de vocês. Decoraram isso? Vocês decorando isso, a gente consegue montar a nossa estrutura de 4 camadas. Você vai copiar essa camada aqui até em tela em 4 vezes. A primeira é a luz direcionada, tá? A segunda é a luz geral. A terceira é a sombra direcionada. E a quarta é a sombra geral. Eu falei primeira, segunda, terceira e quarta, mas na real a gente vai inverter, porque a gente vai começar a trabalhar pela sombra. E aqui na sombra geral eu quero vir aqui bem ao redor dessa parte aqui dos 50%, pode ser um pouco para cima, um pouco para baixo, você vai sentir dependendo da arte, mas eu quero vir aqui e dar uma boa abaixada. Eu preciso que abaixe um pouco mais os tons de branco, então eu vou vir aqui para cima e eu vou abaixar desse jeito aqui, bem de leve. Já consegue notar a diferença? Então tá, eu vou selecionar a máscara aqui, Ctrl I, aqui com um brush de borracha macia, 0%, com um tamanho bem grande. Eu vou vir aqui, eu sei que a minha luz está vindo da esquerda para a direita, então a parte mais escura vai ser aqui na direita. Aqui é uma sombra mais geral e principalmente aqui embaixo, ó, eu vou vir pintando de branco a minha máscara para a gente ter um escurecimento mais geral dessa parte que não está sendo tão afetada pela luz, tá? Então a gente já vai ter essa diferenciação aqui na sombra, que é muito importante de ter. E aí depois a gente já tem essa nossa camada de sombra geral. Aqui a gente pode julgar se for muito escuro, muito claro. Aqui eu achei que ficou no ponto ideal. E depois a gente vai vir aqui na sombra direcionada. Na sombra direcionada eu vou vir aqui, ó, no ponto branco e vou abaixar
bastante. Eu quero mais ou menos nesse tom aqui de escuridão. Vou inverter. E agora, com a borracha menor, eu vou pintar um brush menor aqui. Eu vou pintar nas partes que eu quero que realmente esteja bem escuro, que são as partes que a luz quase não está batendo, tá? Sempre lembrem de se guiar pela iluminação da foto original também, tá? Para determinar isso, porque ela é um excelente guia. Então aqui, ó, eu já tô vendo que naturalmente essa parte do rosto do Howard está mais clara, essa parte aqui do uniforme está mais clara, e essa parte aqui do rosto está mais escura, essa parte do uniforme está mais escura. Então isso aqui é uma excelente maneira de se guiar. A gente está realçando a luz natural e deixando ela mais dramática, porque a gente vai usar isso aqui para uma finalidade artística. Então é muito bom a gente ter essa dramatização, a gente dar essa escurecida um pouco maior na nossa imagem, tá? Então aqui a gente vai pintando essa sombra direcionada onde a gente quer que seja bem escuro de fato. Então nessas dobras da camisa, nessa parte aqui do pescoço, ó, a gente quer que aqui esteja mais escuro. A gente vai pintando nessa parte aqui do nariz, de dentro do olho, é interessante estar pintado também. E sempre tomando cuidado para remover de onde a gente não quer que esteja tão escuro assim. É muito útil depois a gente vem aqui na sombra geral e ir pintando essas partes do rosto aqui que podem ter fugido, que são mais marcadas, mais delimitadas. Então a gente consegue dar uma profundidade melhor, uma dramaticidade melhor para o rosto do Howard, se a gente voltar aqui na sombra geral e pintar desse jeito. E assim a gente deu uma finalizada nas sombras. O que aconteceu? Eu notei que ficou muito forte. Então aqui eu vou evitar de mexer nas curvas, mas eu vou mexer aqui na opacidade. Então eu dou uma baixada aqui na opacidade da sombra geral, vou dar uma também na da sombra direcionada, e aí a gente consegue ter um resultado um pouco mais satisfatório e chegar nesse ponto aqui, ó, tá vendo? A gente já tem uma sombra mais pintada. Agora eu achei que foi muito fraco, vamos dar uma aumentada de leve aqui, aumentar um pouco aqui também, e aqui a gente já tem um resultado mais legal, mais bem feito. Luz geral, mesma coisa da sombra geral, só que invertida. A gente vem em algum ponto aqui próximo dos 50%, a gente sobe, tá? Inverte a máscara, brush maior, e a gente vai pintando bem aqui nessa parte, onde a luz está batendo de um jeito mais forte, tá? Então a gente pinta desse lado aqui, que vai ser um lado mais claro, e deixa desse jeito. Você pode mexer aqui na curva antes de mexer no geral, ó, para calcular. Acho que assim funciona bem. Ia dar uma chamada boa na iluminação e deixar ela mais destacada. E funciona. Vamos puxar aqui um pouco para cima. Pronto, esse lado dele aqui já está bem mais iluminado. Toma cuidado para não pintar demais algumas áreas, tipo essa daqui, ó, que ainda vão ficar meio escuras. E essa parte do braço aqui, a gente pode pegar ela na sombra geral um pouco, que é mais fraquinha também, ó. Porque aqui também não estaria batendo tanta luz assim. Nessa parte aqui também. A gente vai com a sombra geral aqui, que é mais fraca. Aqui tá batendo alguma luz, tá? A sombra geral a gente tem que usar quando tá batendo alguma luz e ela é um pouco maior, um pouco mais difusa. E a sombra direcionada a gente pinta ela bem menor, onde não vai ter luz nenhuma, tá? Guardem isso. E aqui na luz geral também. A luz geral a gente pinta quando a luz vai ficar mais espalhada. Tá batendo, tá forte, mas ela tá mais espalhada. E a luz aqui direcionada, a gente vai pegar, ó, a parte mais escura, jogar lá pra cima, e a gente vai usar ela para pintar aqui de leve nas bordas da imagem, que é onde a luz está batendo mais forte. E a gente vai usar isso aqui para essa pintura. Aqui você também pode pegar a parte branca e puxar para cá para deixar mais forte ainda, tá? Você quer ter um resultado mais ou menos parecido com esse daqui. É bem forte, então você não pode sair pintando aqui, porque senão vai ficar irreal. Você tem que pintar nas bordas, em partes mais delicadas da imagem, onde a luz realmente vai estar estourando, vai estar bem clara. E isso aqui também é para composições, como eu falei, mais artísticas, tá? A luz realista é muito difícil da gente ter um highlight tão forte assim. A gente usa esse estilo de iluminação que eu estou ensinando hoje para vocês, para essas artes que são um pouco mais dramáticas, que exigem uma iluminação mais acentuada, tá? Eu te pinto aqui nas bordas um pouco. Aqui nessa parte do nariz a gente faz uma linha aqui para acentuar o nariz dele, que é uma parte que estaria batendo. E aí a gente já tem esse resultado bem maneiro.
Essas 4 camadas aqui são a nossa base, tá? A gente já tem uma iluminação bem maneira e bem diferenciada só usando elas. E aí eu vou ensinar 3 pontos de complemento para vocês. O primeiro, para interagir com o background, é interessante a gente dar um duplo clique aqui na camada do Hallowed e usar um Drop Shadow, que já está até meio configurado aqui, ó, para o fundo, para ele ter um distanciamento do fundo e para assim realçar as nossas sombras, tá? A nossa iluminação. Depois tem mais 2 camadas de curva que vocês podem fazer aqui, mais ou menos no estilo da luz geral e da sombra geral. Primeiro vocês abaixam um pouco aqui e a gente vai cuidar bem de leve, mais propriamente do rosto dele aqui, ó. Então a gente vai pintar um pouco essas partes mais escuras, essa parte do rosto dele que não está recebendo tanta luz, para dar uma acentuada melhor. Porque o rosto é uma parte que chama muita atenção. Então é interessante, às vezes, a gente ter esse cuidado um pouco maior com o rosto do personagem da nossa arte, tá bom? Mas aqui é bem de leve, é só para reforçar o que a gente já fez. A gente cria uma camada de luz e uma camada de sombra. A de sombra a gente acabou de fazer, agora a gente faz uma de luz e reforça aqui o rosto dele também. Pinta aqui no cabelo um pouco. E dá essa acentuada geral. Acho que a luz não precisou, a luz foi um pouco desnecessária, mas a sombra a gente conseguiu acertar melhor alguns pontos. E aí, uma coisa que você pode fazer também, como a gente criou a luz lá em cima, você pode vir aqui no background com as curvas, abaixar um pouco os brancos, abaixar um pouco os pretos aqui também, o cinza escuro, e pintar a máscara aqui nessa parte que está mais escura, para a gente ter esse efeito do sombreamento sobre o background também, tá? Para a gente ter essa transição. E a gente acaba com o resultado mais ou menos assim, como eu sempre falo para vocês, para equilibrar tudo, a gente vem aqui e usa o Camera Raw, a gente vai juntar a nossa arte toda, convertê-la no objeto inteligente e vai usar o Camera Raw para dar uma equilibrada nela. Puxa a telinha do Camera Raw. Aqui eu noto que a luz da nossa arte acabou ficando muito forte, porque o Hallowed é um cara de pele branca e a camisa é uma camisa mais clara também, então a gente pode dar uma abaixadinha aqui na exposição, subir um pouco as sombras, abaixar um pouco os highlights, subir um pouco, abaixar um pouco os brancos, subir um pouco os tons de preto aqui, a gente puxa a coloração pro jeito que a gente achar mais bonito. E aí, o que eu recomendo sempre para vocês também é dar uma mexida na textura, na claridade e no dehaze. Pode usar uma vinheta de leve, usar um granulado e sempre escolher um perfil aqui para a coloração da nossa arte ficar um pouco mais bonitinho. Isso aqui já não tem nada a ver com a iluminação, é só um complemento para a gente sempre finalizar a nossa arte com um estilo um pouco melhor. Eu sempre gosto de trazer essa finalização para vocês, porque a finalização é uma parte muito importante. A gente tem um vídeo só sobre isso, eu falo dele em basicamente todos os vídeos, mas é muito interessante a gente ter a nossa arte bem finalizada. E sempre depois de cada tutorial eu gosto de trazer isso para vocês verem a diferença que isso traz na nossa composição. Mas vocês já podem ver aqui, ó, como ele tinha um Hallowed completamente chapado antes, e a gente consegue ter ele de um jeito mais artístico, mais dramatizado e com uma iluminação um pouco mais legal e mais chamativa quando a gente finaliza tudo que eu fiz aqui. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Vídeo simples, a gente começou a mergulhar, botar o pezinho na água em relação às curvas, mas é uma ferramenta muito útil, uma ferramenta que eu uso bastante. E espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma e que ajude a melhorar o nível da arte de vocês. Beleza? Grande abraço, grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.